hoje estamos aqui com uma convidada, a nossa nutricionista, a Catiuly Neves, e a gente vai responder algumas perguntas que foram colocadas lá no nosso Instagram, né? No Instagram da academia, academia.lopes. Então, se tu não segue o Instagram, já segue, porque algumas vezes são colocadas algumas caixinhas de perguntas e a gente abre esse canal de comunicação para a gente estar esclarecendo e facilitando aí a tua rotina de vida mais saudável. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cati. Obrigada. Então, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, respondendo todas essas perguntas, todas essas dúvidas, né? Que sei que elas são bem gerais, assim, né? Então, bom estar aqui satisfazendo essas dúvidas de todos. Show! Então vamos lá, vamos às perguntas. Mas antes das nossas perguntas, eu já vou pedir para te dar aquele joinha no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também compartilhar para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível. Bom, seguindo então, tem uma colinha com muitas perguntas e a primeira delas é a seguinte: fazer jejum emagrece? Emagrece? Então, o jejum, ele dá certo para algumas pessoas, mas não é para todo mundo que se aplica, né? Então, o que vai emagrecer mesmo é o déficit calórico, né? Consumir menos calorias do que teu corpo está gastando, mas o jejum funciona assim para algumas pessoas. A gente estava conversando, inclusive, sobre as perguntas, né? Uma percepção de bem-estar, né? Tem pessoas, eu, por exemplo, me sinto bem treinando em jejum ou dando aulas de ginástica aeróbica em jejum. E tem pessoas que já não sentem tanto conforto, né? Que tem que se alimentar imediatamente antes, ou meia hora antes, ou uma hora antes do seu treino, do seu exercício. Então tem que estar muito bem alinhado, né? A quantas horas de jejum e também a maneira como vai sair desse jejum, né? A maneira de como vai sair esse jejum, como que vai ser as próximas refeições, né? Então não adianta sair do jejum comendo um lanche, um hambúrguer, alguma coisa. Tem que fazer uma refeição bem saudável, com bastante proteína, bastante vegetais. Açúcar vicia? Então, açúcar vicia? Eu acho que açúcar vicia. Tu acha que açúcar vicia? Eu acho que vicia. Eu acho que é mais pela sensação, assim, do bem-estar, do prazer que esse açúcar libera, né? Que ao consumir, a gente libera ali serotonina, dopamina. E eu acho que essa sensação, sim, que dá a sensação de vício. Mas eu acho que a partir do momento que tu tem uma alimentação balanceada, tu consegue ter uma rotina de treino, eu acho que a gente já não pode aliar isso como um vício. Porque tudo estando de acordo ali, a tua alimentação, os teus treinos, tu não vai estar sentindo falta sempre daquele doce. Eu costumo, né, comentar com as alunas que o treino, e a gente fala grosso modo, né, vicia. Na verdade, é o corpo sentindo falta daquela sensação de bem-estar, né? Então pode ser o açúcar, mas a gente pode transferir para qualquer outra substância que cause esse bem-estar. E aí, uma vez que a gente parte do princípio que exercício físico orientado também libera hormônios do bem-estar, neurotransmissores, serotonina, dopamina, aquilo que vai te deixar muito bem disposto para o dia a dia, o teu corpo é inteligente, ele vai querer mais daquilo ali, né? E aí, no momento em que tu para de ter aquilo circulante, já tem que entrar com um novo estímulo, que é o exercício. Então, o exercício também é um ótimo aliado junto à alimentação saudável a trocar esse vício ou trocar esses maus hábitos, né? Que vão te trazer não só a sensação de bem-estar, mas que vão deixar o teu corpo, né, saudável, melhor. Né? E o açúcar, ele tem outras, né, questões que implicam também na saúde como um todo, né? Então, se fosse só o vício, né, de querer comer o doce o tempo todo, mas sim o malefício que isso traz, né? Com certeza. Pro Fora corpo. A questão calórica, né, do açúcar, né? Cada pouquinho de açúcar que tu ingere já tem uma dosagem calórica muito grande, né? Então isso acaba interferindo ali, quem quer emagrecimento, acaba interferindo bastante nessa questão. Próxima pergunta: fazer aeróbico emagrece mais que musculação? Fazer aeróbico. Se a gente levar em consideração somente a perda de peso na balança, fazer treinamento aeróbico emagrece mais se tu tiver em déficit calórico, que foi a primeira pergunta. Tá comendo com menos calorias, gastando mais, tu vai perder peso na balança. Agora, nem sempre esse peso pode ser
a composição adequada que tu vai estar adquirindo. Tu pode estar perdendo peso na balança, queimando massa muscular como fonte de energia e mantendo teu percentual de gordura mais elevado. Então, nesse caso, o que seria mais adequado é sempre priorizar treino de musculação, treino resistido, para construir massa muscular com uma alimentação adequada, porque essas variáveis elas têm que estar muito bem alinhadas, e usar o aeróbico após o treino de musculação, para que tu consiga, assim, inclusive liberar hormônios que facilitem o teu ganho de massa muscular e consiga perder percentual de gordura. E a gente consegue mensurar isso através disso aqui, ó, desse aparelho. Então ele é o mais usado nas academias, isso aqui chama adipômetro ou plicômetro, e a gente consegue verificar através de uma equação qual o percentual de gordura, através de dobras cutâneas, né, que é um protocolo validado de avaliação. Por que é mais importante do que perder peso na balança, verificar a tua composição corporal? Justamente por isso, porque tu pode estar perdendo muito peso mantendo percentual de gordura alto. O que implica em tu ter percentual de gordura alto? O teu resultado não vai ser duradouro, porque o teu corpo em repouso não gasta nada quase de energia para manter massa gorda. Em contrapartida, em repouso, teu corpo gasta muito mais calorias, tem um gasto energético muito maior para manter manutenção de massa muscular. Então, além disso, tem também toda uma questão de regulação hormonal, de bem-estar, doenças associadas a percentual de gordura alto. E a gente, quando perde gordura, a gente não perde somente gordura subcutânea, né, que é a gordura embaixo da pele. A gente também perde gordura visceral, que é aquela gordura que está lá ao redor dos nossos órgãos, das nossas vísceras, e muitas vezes já querendo acumular dentro das nossas artérias, o que vai implicar, né, outros problemas, inclusive problemas cardíacos. E então tem que estar aliado musculação e treino aeróbico numa proporção adequada, com uma alimentação adequada. Então não se apegue à balança. Pronto, é isso. Próxima pergunta. Carboidratos engordam? Então. Só engorda quem come. O carboidrato não engorda quem come. Exatamente. Mas assim, gente, não tem nenhum alimento que por si só vai engordar. Não vai ser um hambúrguer que vai te engordar, não vai ser uma porção de arroz que vai te engordar. O que engorda, o que causa esse ganho de peso é a questão do comer em exagero, né? O comer exageradamente, muitas pessoas elas acabam comendo tanto no dia que acaba gerando esse aumento de peso. Então não vai ser o carboidrato que vai engordar, não vai ser a gordura que vai engordar, não vai ser a proteína que vai engordar. Então, no meu ver, é bem essa questão do exagero. O exagerar comendo qualquer alimento, seja ele saudável ou não, né? É o que vai gerar o ganho de peso. Olha só, é preciso passar fome para emagrecer? Muito pelo contrário. Né? Não, Deus o livre passar fome, sempre falo isso bastante em consultório, né? Se a gente passa fome, com certeza, alguma refeição isso vai acabar estourando. Então, o que a gente tem que fazer para não passar fome é a questão de alimentos que aumentam a nossa saciedade. Comer mais frutas, comer mais vegetais, né? Isso tudo alinhado dentro de uma alimentação mais balanceada para o teu objetivo, que é o que vai fazer tu não sentir fome para emagrecer. Uhum. É porque se a dieta se torna muito restritiva, vai chegar um momento que tu não vai vencer, né? Exatamente. E aí vai descontar no primeiro lanche que tu vê pela frente, na primeira porção de batata com muito queijo. Agora, quando tu adquire novos hábitos, isso sim é pra vida. Porque não tem problema, no sábado a gente come uma pizza, mas aí no domingo tu já retoma. E assim a gente vai indo, o que não pode é o excesso é que vai... Fazer aquele todo dia, eu vou fazer uma exceção todos os dias, todo dia eu vou comer um pedaço de pizza. Isso é um excesso, né? Vai ser um excesso diário. Mas agora, no final de semana, como tu falou, vou sair, vou fazer uma refeição livre. Não tem problema, não vai ser essa refeição se tu tá alinhado durante a semana inteira. Agora, se na semana também não tá acontecendo isso, aí realmente não tem problema. Quantos dias da semana preciso fazer exercícios para perder peso? Como, né, tudo que já foi falado, não existe assim, não é via de regra, tá? Mas existem sim alguns protocolos mais adequados.
Tudo vai depender de como é que tá o teu condicionamento, em que momento da tua vida do treinamento tu anda. Então, se tu nunca treinou nada, tu tá começando agora a te exercitar, tu tá começando agora a ter uma rotina diária de treinamento, mas tu ainda não consegue todos os dias. É uma rotina que vai entrar na tua semana, tu vai dividir esse treino na semana. Se tu treinar 1 ou 2 dias na semana, vai ser melhor do que tu ficar completamente sedentário. Tem alguns dados que a Organização Mundial de Saúde propõe que para te não ser mais um indivíduo sedentário, para te conseguir sair do sedentarismo, tem que praticar 300 minutos semanais de exercício físico. Até uns 2 anos atrás, esse dado era de 150 minutos semanais. Hoje ele subiu para 300 minutos semanais. Divide, né? Se a musculação é um dos maiores aliados na perda de peso consistente, que tu vai conseguir manter ela pelo resto da tua vida, o teu treino tem que estar dividido de acordo com a tua disponibilidade de horário. O que eu sempre recomendo para os alunos é que se tu vai adquirir um novo hábito, esse hábito ele tem que estar na tua rotina diária. Então, se tu conseguir fazer exercícios todos os dias, melhor. Porque a chance de tu parar e de tu desistir e não conseguir colocar isso na tua rotina vai ser grande. Se tu, eu treino um dia, mas na semana que vem eu não treino nenhum. Ou eu treino 2 dias essa semana que vem eu não consigo treinar. Não tá na tua rotina ainda. Quando tu sabe que esse hábito entrou na tua rotina, é quando assim, tu fica irritado e estressado por não ter conseguido fazer o teu treino diário. Mudar os teus hábitos depende só de ti. Nós aqui, enquanto profissionais, a gente passa ferramentas de como tu vai alcançar um objetivo, como tu pode conseguir organizar e entrar na tua rotina, mas depende só de ti. Depende de tu querer, ter a vontade, tu identificar que sim, ficar sedentário faz muito mal, é muito prejudicial para tua saúde. Então, às vezes, eu fico me perguntando se é uma coisa que depende só de ti, é tu que tem que se revoltar com a tua rotina e dizer, não, eu sou a minha prioridade, eu vou mudar os meus hábitos. Então, te revolta, levanta desse sofá e treina. Caramba, muito bem. Porque os produtos fit e integrais nem sempre ajudam a emagrecer. Então, eu tava dando uma olhada nessa pergunta e essa pergunta é um clássico, né? Por que os fits ou os integrais? Porque, na verdade, um produto fit e um produto integral não quer dizer que ele é reduzido em calorias, né? Então, muitas vezes a gente, vou fazer um brigadeiro fit. E, às vezes, esse brigadeiro fit tem mais calorias do que o brigadeiro normal, né? Então, a gente sempre tem que ver questão calórica, né? Em questão de saúde, os fits são melhores, né? Mas tudo a gente precisa comparar mesmo em questão de calorias entre um alimento e outro, para saber se realmente ele vai ajudar no teu processo ou não, né? Então, os integrais, mesma coisa. Arroz branco e arroz integral, eles têm basicamente a mesma quantidade de calorias. O que vai diferenciar deles é a questão de fibras, né? Então, o arroz integral ele tem mais fibras do que o arroz branco. Ele aumenta mais a saciedade do que o arroz branco, né? Então, em termos assim, os fits não obrigatoriamente são reduzidos em calorias, né? Uhum. Então, tudo é questão de analisar mesmo o rótulo e tudo mais para entender o porquê que ele é fit. Para ter resultados estéticos, é preciso suplementos? Suplementação. Então, a suplementação ela é uma aliada, né, junto com a alimentação. Então, no meu ver, se tu tá com uma alimentação balanceada, se tu consegue atingir todos os micros e macronutrientes ali com a tua alimentação, não é necessário suplementar. Porém, se tu, por exemplo, eu não consigo comer muita carne, não consigo comer muito frango, não consigo, né, ingerir muito esses alimentos, a gente entra com a suplementação para completar esse aporte proteico. Mas isso não é regra, né? É justamente para aqueles que não conseguem atingir alguma vitamina, algum mineral ou algum macronutrientes dentro da tua alimentação do dia a dia, a suplementação entra como aliada. Mas se tu consegue ter uma alimentação bem completinha, não precisa suplementar. Uhum. O suplemento ele entra como um facilitador, né, na rotina. Até pela praticidade, né? Uhum. Muitas vezes, rotina corrida, a pessoa não consegue fazer um café da manhã completo, né? Eu vou colocar um whey na bolsa para levar para fazer de lanche no trabalho. Então, são opções, né?
Então, tudo isso tem que ser adequado à rotina de cada pessoa mesmo. Existe um método para perda de peso duradoura? A perda de peso duradoura, eu sempre entro muito na parte de reeducação alimentar, né? Reeducação alimentar, se tu consegue te reeducar e colocar exercícios no teu dia a dia, ela vai ser duradoura. Agora, se tu tenta dietas loucas, dieta da lua, né? Dieta do ovo, dieta da sopa, isso não vai ser duradouro. Ela vai ser para um prazo determinado. Tu vai fazer em uma semana e depois tu não vai conseguir fazer mais. Agora, se tu faz uma reeducação alimentar que ela se encaixa na tua rotina, isso tu vai levar pra vida, né? E isso vai acontecer a perda de peso ali duradoura, porque isso vai encaixar na tua rotina, tu vai aprender a se alimentar melhor e aí isso vai ser bem tranquilo pro resto da vida. O teu corpo, ele reflete os teus hábitos, exato, né? Se tu tem hábitos de vida saudáveis, tu vai refletir isso. Tu vai ter uma estética, então, melhor, tu vai ter uma diminuição de gordura, tu vai ter mais disposição, inclusive para trabalho, né? Se as pessoas imaginassem, só sabe quem vivencia. Então, eu digo assim, todo mundo tem que se dar esse direito de vivenciar o que é ter uma alimentação regrada, uma alimentação saudável, que não precisa ser restrita, exato, com exercício diário. Isso melhora muito a produtividade. Se as empresas imaginassem o que melhora a produtividade, nossa, teria que ser norma, teria que ser lei a pessoa fazer o seu exercício todos os dias, né? Vamos mudar a legislação. Agora é um decreto, treinar todos os dias. Exatamente. Dá pra afinar sem cortar o carbo. Esse carbo é famosão. Famoso e condenado por muitas pessoas, né? Sim, muito. Tudo que a gente tá falando aqui agora vai se encaixar também nessa pergunta, né? É déficit calórico. Não adianta a gente cortar o carboidrato e não ter força pra treinar. Como é que vai afinar? Né? Então, muito pelo contrário, a gente não corta o carboidrato. A gente sempre tem que fazer ele de acordo ali com o teu objetivo e tudo calculadinho tu consegue ter esse objetivo de afinar. Né? E como resolver a gula por chocolate? Então, primeiro, eu acho que a gente não pode tornar esse chocolate como um vilão. Porque a partir do momento que a gente bota na cabeça que um alimento é proibido, a gente fica com aquela restrição de, meu Deus, eu não posso comer aquilo, eu não posso. E esse não posso, a gente parece que é aí que a gente quer fazer, que é aí que a gente quer ir atrás, né? Então não enxergar o doce primeiro como um vilão é a melhor maneira, né? E aí depois, assim, tem estratégias que a gente pode incluir, assim, durante o dia. Eu tô com muita vontade de comer um doce. Não vou restringir, não vou não comer. Vou comer, mas eu vou tentar usar alguma estratégia. Por exemplo, após uma refeição, de almoço ou janta, após um treino, né? Que é um momento, assim, muito bom da gente incluir esse doce, né? Devido ao glicogênio. E então são estratégias que a gente consegue usando durante o dia. Só também a gente precisa ter a consciência do consumo desse doce. De quanto que eu vou comer? Eu não consigo me controlar para comer um pouco. Eu vou comprar uma barra? Não, eu vou comprar uma porção menor para aquela refeição. Então são essas estratégias que a gente tem que usar para controlar essa gula pelo doce. E substituir pelo meio amargo melhor. Melhor ainda, com certeza. Entendeu o recado? Não é para comprar uma caixa de bombom e lanhar num dia. É um pouco? Te controla? O que o glúten interfere no corpo? Faço essa pergunta pra ti. Volta a pergunta.